Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. João Batista viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é este quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, vamos ao segundo domingo do tempo comum. É o segundo porque o primeiro domingo do tempo comum foi o domingo passado, que encerrou o ciclo do Natal. E aí começou a primeira semana já na segunda-feira. Então este segundo domingo confirma aquilo que aconteceu no primeiro. Nós voltamos hoje com o Evangelho ao batismo de Jesus. É o início do tempo comum, é o início da pregação de Jesus, da sua vida pública, é o início também da nossa missão que nós vamos fazer durante todo esse ano, caminhando com Jesus e testemunhando que Ele é o Filho de Deus. Por isso o Evangelho de hoje tem uma ligação profunda com o batismo de Jesus e nos faz retomar a figura de João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, o maior de todos, segundo Jesus, e São João Evangelista coloca nas palavras ditas por João Batista todo o significado do seu Evangelho. O quarto Evangelho, o Evangelho de João, todo ele tem a finalidade de mostrar Jesus é o Filho de Deus. É a última afirmação do Evangelho de hoje. E se a gente for ver no Evangelho de João, também lá na última página, no finalzinho, nas últimas linhas, João diz assim, que tudo o que ele escreveu podia ter escrito outras coisas, segundo ele, tinha muito mais, mas isso que ele escreveu foi para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhamos nele a vida eterna. Por isso, é esse o objetivo do Evangelho de João de ponta a ponta. E assim acontece que todos os atos de Jesus, os seus milagres, desde as bodas de Caná, os seus ensinamentos, as suas parábolas, os seus gestos, as curas, a expulsão dos demônios, a discussão com os fariseus, tudo o que João coloca é para mostrar que ele é o Filho de Deus. Inclusive e principalmente a sua condenação à cruz e a sua ressurreição. Por isso, hoje nós temos um resumo de todo o Evangelho e nós temos já nas palavras de João quem é esse Jesus que nós cremos. Ele é o Filho de Deus. São João usa diversas palavras para desembrulhar, digamos, aprofundar, desdobrar essa afirmação. Ele é o Filho de Deus. Talvez seja uma afirmação tão profunda e tão densa, tão importante, tão fundamental, que nós não tenhamos acesso a todo o seu conteúdo jamais na nossa vida. Porém, São João debulha essa afirmação em várias palavras que nos ajudam a compreender, que nos apontam para entender quem é o Filho de Deus. A primeira expressão, Cordeiro de Deus, este é o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro? O Cordeiro tem um significado amplo na Sagrada Escritura desde o início, desde o Antigo Testamento. É o Cordeiro, aquele que foi sacrificado na noite
do Êxodo, na saída do povo de Deus do Egito. E esse cordeiro sacrificado nas famílias, o seu sangue serviu para marcar as portas das casas, para que o anjo de Deus, ao passar, distinguisse quem era filho de Israel para a salvação e quem era filho do Egito para a condenação. Portanto, ele é aquele que nos traz a libertação. Ao mesmo tempo, o cordeiro lembra aquele rito do livro do Levítico, quando se fazia a festa da expiação dos pecados, se sacrificava um cordeiro para pagar os pecados do povo, mas ao mesmo tempo o sacerdote pegava um outro cordeiro e impunha as mãos sobre ele, passava para ele todos os pecados e depois ele era solto no deserto para morrer ali. E assim os pecados do povo seriam esquecidos por Deus, seriam perdoados. Esse rito de expiação também está presente nessa palavra. Ele é aquele que não é simplesmente um animal, o cordeiro, mas é o Filho de Deus que é sacrificado e assim ele leva os nossos pecados. Também o cordeiro lembra a passagem de Isaías que fala do servo sofredor e apresenta-o como servo cordeiro, porque Jesus é o servo perfeito de Deus, mas ao mesmo tempo ele é o manso cordeiro, aquele que vai para o sacrifício sem dar um grito, sem reclamar, mas ao mesmo tempo assumindo não o caminho da violência, não o caminho da vingança de Deus, mas o caminho da mansidão, do perdão, da misericórdia. Tudo isso está presente nessa palavra cordeiro que São João Batista usa para designar Jesus. Ele é o cordeiro de Deus. Aqui está a presença de Deus Pai, aquele que na hora do batismo de Jesus diz: esse é o meu filho amado, nele eu coloquei todo o meu amor. Se nós, humanidade, colocamos nele os nossos pecados para que ele leve, por outro lado, o Pai coloca nele todo o amor para nos oferecer. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo viveu mergulhado no pecado desde Adão. A partir de Jesus Cristo, ele tira o pecado do mundo, não só dos cristãos, não só daqueles que o seguem, mas o mundo precisa ser limpo do pecado. E é ele, Jesus, o Cordeiro, que livra o mundo do pecado. Outra expressão de João: ele existia antes de mim. Passou na minha frente porque ele existia antes. Significa, ele é o Filho eterno de Deus. São João tinha consciência disso? Talvez não. João Batista, no começo, não tinha esse conhecimento, mas João Evangelista, que escreve o Evangelho, sabe. Ele é o Filho eterno de Deus. Por isso, já coloca essa expressão para a gente refletir. Ele tem uma missão divina. Por isso, ele é aquele que o Espírito Santo vem e permanece com ele, e ele, na força do Espírito, é que ele irá agir durante toda a sua trajetória. Ali está presente já, em germe, a ideia da Santíssima Trindade, que o Antigo Testamento não conheceu. Possivelmente João Batista não tinha nenhuma noção, e nem os apóstolos, só depois, com a ressurreição de Cristo e com o sopro do Espírito Santo, é que vai se compreender que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui já está presente essa ideia do Cordeiro de Deus, que é o Pai, que é Ele próprio, o Filho querido, e o Espírito Santo que vem e permanece com ele. Portanto, a Santíssima Trindade, que é um mistério fundamental de toda a nossa vida cristã, ela está presente nesse momento, nesse testemunho de João. Testemunho que deve ser o nosso testemunho. Por isso a última palavra de João: eu vi e dou testemunho. Nós vamos caminhar com Jesus, nós vamos ver, esse ver de João é ver com os olhos da fé, nós vamos ver que ele é o Filho de Deus
e vamos testemunhar isso nos nossos atos, nas nossas relações, no mundo em que nós vivemos, nas situações muitas vezes degradantes do mundo, nas situações de pecado, em todos os momentos nós temos essa missão de João: ver e dar testemunho, crer e afirmar na nossa trajetória com Cristo que Ele é o Filho de Deus. Guardemos essa lição para caminharmos com ela durante todo este tempo, o tempo comum que vai até o fim do ano. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.